Os contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Prefeito de Santa Rosa. Durante a campanha, muitas propostas voltadas à área da saúde. Logo no começo do seu mandato, Terra encaminhou à Câmara de Vereadores, muita pressão, inclusive da época de ameaça de não aprovação, um projeto de lei que criava a Fundação Municipal de Saúde. Nós vamos relembrar aqueles tempos, porque a fundação que hoje atende, presta milhares de atendimentos, começou com centenas, né? Depois milhares, hoje quando eu falo em milhares é milhões, né? Na verdade são milhões, é acima de 1 milhão o número de atendimentos por ano que a Fundação Municipal de Saúde presta hoje. Osmar Terra, nos ouve bem, bom dia. Som, tá saindo som aí? Tá saindo som? Tá ouvindo? Agora sim. O meu som tu tá ouvindo? Agora sim, bom dia. Repete tua saudação. Bom dia, Jair. Vamos lembrar aí. Estão nos vendo aí, nos ouvindo. Muito bem. Quando o ser humano incorpora um benefício, ele só vai se dar conta do benefício se tirarem dele, tá? Se ampliarem não é mais do que uma obrigação, aí então vai filosofar, né? Então, trazer de volta os anos de 1990, quando a Fundação Municipal de Saúde foi criada, vale a pena, porque a realidade era completamente outra. Volta o tempo, Terra. Volta o tempo. Jairo, eu para falar um pouquinho, falar sobre a Fundação, eu queria fazer uma pequena retrospectiva, como é que nós chegamos nisso, né? Eu clinicava em Santa Rosa, né? Tinha uma boa clínica, mas me incomodava muito as pessoas que não podiam ter atendimento, né? Que não tinham direito à gratuidade. O agricultor que passava a vida toda dele economizando e chegava no fim da vida, gastava tudo com médico e hospital, né? Porque não tinha direito à gratuidade, direito à saúde, atendimento à saúde. Isso me incomodava muito, as pessoas que não tinham carteira assinada, né, que era a maioria. Então, assim, era um desespero, e até chegamos a criar, junto com outros médicos, criamos um atendimento voluntário nas vilas, lá no início da década de 80. Né, a gente ajudava a formar a associação de moradores, arrumava um local, em geral uma garagem, numa casa no bairro, e ia lá uma vez por semana atender as pessoas, porque não tinha outro tipo de atendimento. Os postos de saúde eram muito pequenos, pouco funcionavam, né? Então, assim, a partir dali, daquela angústia de ver pessoas, seres humanos igual aos outros, né? Que tinham poder aquisitivo maior, ou que tinham carteira assinada, tinham direito a atendimento gratuito pelo INAMPS, aquilo me angustiava muito, que os outros, a dor é a mesma, o ser humano é o mesmo, né? E a gente não conseguia resolver. Quando eu fui convidado, em 86, eu fui convidado para assumir o INAMPS no Rio Grande do Sul, para implantar um novo projeto, que era o Sistema Único de Saúde. Eu coordenei a implantação no estado, fechei meu consultório, fui para Porto Alegre para implantar o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. E criamos secretarias de saúde municipais, onde não tinha. Aliás, 90% dos municípios não tinham. Nós criamos em todos os municípios, criamos conselhos, foi todo um processo, inclusive, que influenciou. Nós contribuímos para a lei, depois a lei do SUS, a lei nacional do SUS, que foi aprovada lá, né, na década de 90, no início da década de 90. Quando eu assumi a prefeitura, eu assumi com esse propósito. Eu acho que nós temos que organizar um sistema de atendimento para todos, lá onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, e mostrar que isso funciona. Esse era o grande desafio que a gente tinha. Daí surgiu a ideia da Fundação Municipal de Saúde. Nós conseguimos fazer um plano de saúde com a contribuição, não sei se tu sabe, o Plano Municipal de Saúde de Santa Rosa, de 92, 93, teve a contribuição da Arita Bergman e do Alberto Beltrame. Foram duas pessoas que o Alberto trabalhou comigo no INAMPS, foi meu chefe de gabinete, depois ficou no meu lugar quando eu saí. A Arita Bergman sempre foi uma líder do movimento de saúde nível municipal, hoje é a secretária do Estado, né?
foi minha secretária adjunta quando eu fui. Então é um grupo que vem lá, o João Gabado, eu convidei para trabalhou, de Santa Rosa também, trabalhava em Santa Rosa, foi meu convidado para cuidar toda a área médica do estado, no INAMPS, e depois voltou para ser secretário de saúde de Santa Rosa para implantar esse sistema, né? O Sistema Único de Saúde funcionando com equipes de saúde da família. Foram as primeiras equipes de saúde da família do Brasil já, né? Então nós fomos montando isso e organizando isso numa fundação, com carreira, dedicação exclusiva, e pagando bem, né? Era o melhor salário do Rio Grande do Sul, para médico, enfermeira, psicólogo, dentista, né? Enfim, conseguimos atrair muita gente para cá, para trabalhar nesse sistema, e criamos essa fundação, então, com aposentadoria integral. Então foi realmente um momento importante, mas houve uma resistência, porque as pessoas não estavam acostumadas. Nós tínhamos uma Secretaria de Saúde que na época, uma época pré-SUS, vamos dizer assim, trabalhava com 30, 40 funcionários, né? Uma coisa assim, era pequena, era uma estrutura pequena. Quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos uma fundação de saúde com 250 funcionários, né? Com postos de saúde, pelo menos nos principais bairros de Santa Rosa. Na área urbana, praticamente ninguém caminhava mais que 1 quilômetro para chegar no posto de saúde, né? Todos os bairros tinham. E aí nós começamos então a desenvolver a proposta. E sentimos uma resistência. Na época, tinha uma resistência importante dos hospitais, no caso, principalmente na época, o Hospital de Caridade, né, que se chamava, depois virou Vida e Saúde, hoje é um dos grandes parceiros do SUS, né? Mas na época havia uma certa resistência, ninguém conhecia o sistema, tinha medo do sistema interferir na atividade do hospital, né? A gente ia tratar muita prevenção, né? Que não se tratava até então. E também uma parte dos médicos também não estava com a ideia de trabalhar num sistema de saúde. Então, houve uma resistência, houve uma pressão, né, em cima dos vereadores, que o projeto aí foi para a Câmara de Vereadores. Quando eu reuni os vereadores, expliquei o que ia ser, né, para ter atendimento em cada bairro, com equipes de saúde da família. Os vereadores gostaram da ideia. Me prometeram que no máximo em um mês ia estar aprovado na Câmara, tinha que ser aprovado em 2 turnos, né? E a gente viu que de repente não acontecia, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e aí eu comecei a ficar preocupado, daqui a pouco alguma pressão está acontecendo, né? E realmente tinha pressão de vários setores que não tinham, que se sentiram contrariados, talvez pensassem em perder recursos, né? Deixar de ganhar em cima do sistema anterior que não garantia direito a ninguém, né? ou poucas pessoas, né? Então naquele momento eu senti que precisava fazer alguma coisa, uma ação política mais forte para aprovar, senão não ia aprovar na Câmara. Aí nós fomos para os bairros, fizemos acho que mais de 50 reuniões, pequenas reuniões, médias reuniões, até grandes reuniões em todas as vilas, todos os bairros de Santa Rosa, mostrando para a população a importância da proposta, como isso podia melhorar para a vida delas, como ia ter mais próximo atendimento, como isso ia garantir a saúde gratuita para todo mundo, né, que quisesse dispor dela. E conseguimos mobilizar a população com a ideia de aprovar a fundação. E estava parada lá na Câmara de Vereadores. Então nós fizemos uma mobilização para votação. Foi marcada a votação, né? E na Câmara a gente fez uma avaliação que podia perder, a votação da fundação podia perder. Então nós convocamos o povo para ir para a Câmara de Vereadores. Calculamos ali entre 3 e 4 mil pessoas foram acompanhar a votação na Câmara de Vereadores, né? Foi um momento assim emocionante, né? As pessoas mobilizadas, tomando nas suas mãos a questão de garantir uma saúde melhor para si, para os seus filhos, para sua família, né? E acompanhando a decisão dos vereadores, né? Então tem vídeos assim muito muito bonitos dessa mobilização e inclusive da votação dentro da Câmara de Vereadores, né? Então uma coisa que a gente achou que podia perder, de repente foi aprovada com 4 mil pessoas acompanhando ao vivo, né? Presencialmente,
foi fechada as ruas em volta da Câmara, né? Foi aprovada em primeiro turno e foi aprovada em segundo turno por unanimidade. E aí nós começamos a implantar a nossa Fundação de Saúde, o nosso atendimento nos bairros e nas vilas de Santa Rosa, que tem até hoje. E serviu de inspiração também para outros lugares, né, estávamos diante do novo. Você, por exemplo, foi, depois de Alvírio José Scalco, o primeiro prefeito de oposição a ser eleito em Santa Rosa, né? Então era um clima político também que se justifica pelas circunstâncias da época. E é bom que se diga, Osmar Terra, a fundação, por exemplo, a Fundação Municipal de Saúde foi criada em janeiro, dia 4 de janeiro, foi criada em 1995. Só que não foi uma coisa de segunda para terça, inclusive essa tua mobilização durou meses, né? Ela foi construída em 93, 94 e aquele período que chegou a data de sua criação, correto? Correto. Já tinha um conselho, né? Um conselho de saúde que nós criamos quando eu estava no INAMPS. Colocamos um conselho de saúde em cada município. Esse de Santa Rosa era o maior proporcionalmente à população, tinha 70 membros, presididos pelo nosso saudoso Clemêncio Karnikoski, meu grande amigo, grande líder, né, dos trabalhadores rurais, uma pessoa que eu tinha uma relação muito forte, afetiva, inclusive, né? E ele ajudou a fazer com que esse conselho apoiasse a ideia da fundação e também participasse dessa mobilização. Então foi um conjunto de ganha-ganha, né? Que a gente mostrou que as pessoas podiam ter muito benefício com isso, na verdade tiveram, né? Comparando com o que tinha antes. Para ter uma ideia, por exemplo, na Vila Sulina, até onde eu me lembro, não tinha nenhum posto de saúde, né? Nós criamos dentro do SESI lá, né? Depois se construiu o prédio, mas aí passou a ter um posto, passou a ter atendimento em casa pelos agentes comunitários de saúde, né? Começou a ter era uma novidade, mas era um avanço muito importante. Diminuiu a internação em 40% já. Isso é um fato que a gente quase não cita, né? Mas em 2 anos, o trabalho da fundação, o trabalho das equipes da família, depois isso se transformou na fundação, né? Diminui em 40% a internação hospitalar. Eu vejo hoje essa superlotação no Brasil, né? Um mau funcionamento dos postos de saúde no Brasil. Hoje essas equipes que nós criamos em Santa Rosa, hoje são 54 mil no Brasil, né? Então é um orgulho que a gente tem, um legado, né, que a gente deixou, mas ainda não está funcionando como deveria, né? Não tem uma fundação, né? Então tem uma série de requisitos aí que teriam que ter. Muitos lugares está terceirizado, quarteirizado, pejotizado e sem compromisso com o resultado. Por isso que eu estou trabalhando, é importante te dar essa notícia aqui. Eu estou trabalhando numa PEC que cria a Carreira Nacional do SUS para Atenção Básica, onde todas as equipes de saúde da família, a partir de um determinado momento, no futuro, vão ser carreira de Estado. Né? Não esse puxadinho que tem aí, mais médico pelo Brasil, né? Isso fica para melhorar esse atendimento. Ok, isso fica para uma outra ocasião. Tu te lembra do primeiro orçamento? Hoje, fundos municipais são comuns entre nós, né? Em 1993 você criou o Fundo Municipal de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Saúde, e com a criação da fundação em 95, naturalmente que você encaminhou o primeiro projeto de orçamento. Tem noção, claro, que a inflação tem que ser levada em conta. Qual é os valores da época, hein? Eu não me lembro, já. Eu só me lembro que o salário dos funcionários eram os melhores do estado, e era maior que o do prefeito, inclusive, né, naquela época, né? Depois que se criou uma lei nacional, uma lei federal que limitou o salário ao que o prefeito ganha, né? Por isso que é importante esse outro passo agora para transformar numa carreira de estado, que aí se liberta desse limite para atrair bons profissionais, né? Se libera desse limite. Em muitos municípios pequenos, o salário do prefeito também é pequeno. Então é importante ter um outro nível de parâmetro nacional e que seja, inclusive, garantido com recursos federais também. Então é um avanço aí que nós temos que criar.
Na verdade, o atendimento do município deveria ser só atendimento básico. Pela lei do SUS, é só atendimento básico. Mas o município acabou botando recursos do hospital, não tem como não ajudar, né? Eu também, como deputado, coloco bastante recurso aí. Conseguimos unificar os dois, não deixar fechar o Dom Bosco, unificar os dois hospitais com recursos, mas o hospital é o fim da linha, né? É importante dizer que se funcionar bem a atenção básica, o hospital não sobrecarrega tanto, não vai ter tanta dificuldade, né? E não vai ter tanta fila para fazer cirurgia eletiva também. Eu quero voltar na história. Uma questão também que a gente acha importante a gente colocar. A Fundação Municipal de Saúde, nos primeiros anos, ela exercia a chamada gestão semiplena, até que um dia todo o recurso canalizado por governo federal, estadual e municipal passasse a ser gestado integralmente pela Fundação. Fale sobre isso. Na verdade, ela já começou era antes da Fundação, tinha essa gestão semiplena. Depois passou, todo o recurso vinha para a Fundação. Isso foi uma das maneiras que nós tivemos para mostrar que era possível que a saúde preventiva conseguia diminuir o gasto com a doença, né? Diminuir o número de doentes. Então, o gasto com, por exemplo, um doente internado no hospital é muito maior proporcionalmente do que o gasto que se tem no atendimento básico, né? Se o atendimento básico funciona, ele não fica tão doente, pelo menos uma parte das pessoas não fica tão doente ou tão grave que precisa do hospital ou precise do atendimento mais especializado. Então, essa demonstração aconteceu naquele período. A gente diminuiu 40% a internação hospitalar quando entrou com atendimento básico, né? Eu me lembro que o Dom Bosco praticamente quebrou, né? Porque por falta de doente, né? Então, a gente teve que de alguma maneira depois compensar isso. Mas o que eu quero te dizer, Jairo, é que esse atendimento, o mais importante atendimento do sistema de saúde é o atendimento básico. Se ele funcionar bem, todo o resto funciona, né? Então o orçamento veio inteiro. Quando o orçamento veio inteiro, o que aconteceu? Se a gente diminuiu o gasto com o hospital, a gente sobrou mais dinheiro para pagar melhor os profissionais. Foi isso que nós fizemos. Nós colocamos o recurso que estava sobrando, com os 40% de internação que diminuiu, a gente colocou para melhorar o salário e ter os melhores salários. Naquela época eram os melhores salários do estado, né? Que atraiu profissionais do Rio Grande, até de fora do Rio Grande. Bem, era um choque de conceitos na época entre a proposta inovadora de saúde preventiva com o que já existia, chamada saúde curativa. O Terra, quando você foi feliz nessa proposta da Fundação, porque o debate político inicial existiu, só que depois se seguiram 4 governos de Alcides Vicine, tá? E um governo de Orlando Desconce, ou seja, matizes diferentes do MDB da época, e a Fundação, ela teve, na verdade, aperfeiçoamento. Não houve recuo jamais, correto? Quando se tem uma proposta que realmente atende o anseio da população e melhora o atendimento, é difícil tu voltar atrás, né? Ninguém é louco de voltar atrás. Essa aqui é a vantagem de ter vamos dizer assim, a garantia da saúde universal e de boa qualidade para todos, né? Santa Rosa hoje e é mérito também dos prefeitos que me sucederam, e em particular agora do trabalho que foi feito pelo Anderson Mantei no hospital e na gestão dele agora, né? Nós temos que reconhecer que hoje Santa Rosa é um modelo. O hospital melhorou, a gente colocou também bastante recursos como eu quero voltar ao passado. Né? Mas melhorou muito. Eu quero voltar ao passado, não quero presente. Terra, a proposta é contar história. Quando foi projetada a Fundação Municipal de Saúde, você imaginava que ela atingiria números, olha, comparando hoje com 93, 95, são números astronômicos. Servidores, os serviços ofertados, o valor do orçamento que executa em 2025. A tua imaginação chegava a viajar a tanto? Eu imaginei que nós íamos ter uma saúde de melhor qualidade, né? Que é o que está acontecendo.
E uma coisa importante também, Jairo, não é só um dos números, né? É o resultado, o resultado em saúde, né? Quanto diminui o número de diabéticos sem tratamento, quanto diminui o número de hipertensos sem tratamento, quanto diminui o número de idosos sem acompanhamento, né? O número de mortalidade infantil, né? A redução da mortalidade infantil é um dado muito importante, bem que no município pode oscilar, mas é um dado, quando fui secretário, nós começamos com 14 crianças que morriam em cada 1.000 que nasciam vivas e terminamos com 10, quase 9. Eu queria chegar a um dígito, não consegui, mas reduzimos aí num valor importante, né? A mortalidade infantil. Então salvamos vidas, né? Isso é que é importante. As vidas foram salvas, as pessoas não adoeceram, ou se adoeceram de uma forma tratável no posto de saúde, na maioria, né? Okay. Então isso é muito importante. Eu sempre cito Santa Rosa como exemplo quando eu estou discutindo política pública de saúde, porque esse problema para mais especialistas a gente pode fazer essa discussão em outro momento, mas ele não é necessário se os postos de saúde funcionarem bem, né? Okay. Se os postos de saúde resolverem, eles têm que resolver 80% dos problemas. Eu tenho que fechar, e vou fechar com uma manifestação para o ouvinte entender o que era o envolvimento popular da época. Tudo isso que o Terra fala, minha mãe viveu e ajudou. A saudosa Pasqualina Matiasi Ledor. Pasqualina, querida Pasqualina. Grande Pasqualina. Nossa grande parceira. A Pasqualina nos ajudava, né, no atendimento voluntário, a organizar nos bairros. Começamos lá pela Vila Nova, né, depois na Planalto. Em vários lugares a gente conseguiu um lugar para atender. E a Pasqualina que organizava com a comunidade, com a associação comunitária, né? A Pasqualina foi uma pessoa muito dedicada a servir a comunidade. Pois é. É um exemplo de ser humano, né? Pois é, hoje você tem que convencer as pessoas a ir para uma pré-conferência municipal de saúde. Eu citei a saudosa Pasqualina para as pessoas entenderem que tudo isso que está aí é o SUS representado pela Fundação Municipal de Saúde e que vem de uma herança de muito envolvimento das pessoas, do usuário, do cidadão comum. Osmar Terra, deputado federal, muito obrigado, um grande abraço, boa semana. Importante dizer que esse trabalho da comunidade deu um exemplo para o Brasil, depois esse exemplo se multiplicou no Brasil todo. Esse é o nosso legado, nosso orgulho também, né, Jair, da nossa comunidade, da nossa Santa Rosa. Um grande abraço aí, muito obrigado aí pelo espaço. Muito bem, 8h34, fecha lá, meu caro Reneu Ayrton. Os contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom.